Vamos lá? Evangelho segundo escreve João, o capítulo de número 11, é um texto que tem falado muito em meu coração nesses dias. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês. João, capítulo 11. Eu estou numa felicidade que o Flamengo perdeu do Palmeiras e vai perder o Mundial de novo, que eu estou... Meu pai foi embora de casa, perturbei tanto. Parei. João 11, os irmãos acharam, digam amém. Ora, havia um homem enfermo chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, as suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E se você puder e quiser, diga amém. Amado, eu vou fazer algumas considerações aqui que eu acho importantes e que de alguma forma vai prover para vocês uma ideia bem simplória, rápida e curta sobre a proposta do Evangelho de João. A princípio, eu quero que você entenda que esses 4 evangelhos, costumeiramente e de forma muito bem feita, são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo envolve uma tríade, composto de Mateus, Marcos e Lucas, e damos o nome a essa composição de evangelhos sinóticos, mas que pode ser chamado, obviamente, de evangelhos semelhantes. Pastor Carlos, por que esses evangelhos são semelhantes? Por conta da mesma fonte. Entenda a palavra fonte, para ser mais claro, o mesmo lugar de pesquisa, para que pudesse ser pautado aí o seu evangelho. Por mais que o evangelho comece com Mateus, na verdade o mais antigo é o evangelho de Marcos. E por que o evangelho de Mateus começa encabeçando o Novo Testamento? Porque por volta do 4º século, quando a Bíblia cristã foi formada, e até mesmo antes da Bíblia judaica, decidiu colocar o evangelho de Mateus por um belíssimo e inteligente princípio. É tido como evangelho mais judaico. Então, quando você finda o Antigo Testamento, ao ler o Novo Testamento, você terá a sensação de ver profecias voltadas ao Messias, vendo-se cumprindo em Cristo por meio da leitura de Mateus, que essa era uma preocupação que a gente chama de matiana. Ele escreve o Evangelho por volta do ano 70 depois de Cristo, que é exatamente quando Lucas 21 cumpre em cima das suas profecias, que quando o templo de Jerusalém cai pelo Império Romano, há uma desorganização religiosa, pipoca várias seitas, e dentre essa disputa sobre quem ia levar a vida espiritual do povo naquele período adiante, a comunidade matiana faz uma defesa de Cristo como o Messias do Antigo Testamento. Mas o primeiro testamento é o de Marcos. E esse Marcos, que escreve o primeiro testamento, ele não viu a Cristo. Se o viu, viu muito próximo à sua ascensão. E por que Marcos, então, escreve o Evangelho antes de Mateus e João, que são apóstolos? Por conta de Pedro. Nós acreditamos na teologia, e é quase um consenso, isso é muito raro na academia teológica, de que quando Marcos escreve o Evangelho, ele está em Roma, como a própria aparece, acho que numa das epístolas de Pedro, e Pedro vai citando o Evangelho e Marcos vai escrevendo. Há uma aceitação da igreja primitiva, há uma aceitação da igreja do 1º século, e essa credibilidade faz com que Mateus pegue 600 versículos de Marcos e coloque para dentro do seu Evangelho e utilize uma segunda fonte, uma segunda lugar de pesquisa que nós chamamos de fonte Q. E já Lucas, o terceiro evangelho, ele usa 3 fontes. A primeira, o próprio evangelho de Marcos, 88% dada a credibilidade do apóstolo Pedro. Segunda fonte de Lucas é a mesma fonte de Mateus, que é a fonte Q, e a terceira é uma fonte L, que provavelmente Mateus escreve quando estava fazendo as suas viagens ao encontrar com Paulo, como está registrado em Atos dos Apóstolos, em uma região chamada de Troade. E como ele era um camarada, provavelmente abastado financeiramente, ele financia as suas viagens junto com o apóstolo Paulo e ele mesmo levanta o seu senso de pesquisa, colocando para dentro do seu evangelho. Por isso são semelhantes, não iguais.
Então, passagens que você vê, ou acontecimentos, para ficar bem mais claro, lá no Evangelho de Mateus você vê acontecimentos iguais em Marcos e também em Lucas. E João, pastor Carlos? João não é tido como evangelho sinótico semelhante. Nós chamamos o evangelho de João o evangelho tardio. Ele é o último a ser escrito. Mas eu faço uma ressalva para os irmãos a título de conhecimento, que é muito importante, porque é onde pauta toda a nossa fé, que é no Novo Testamento. Quando eu falo que o evangelho de João é o evangelho tardio, eu não estou dizendo para vocês que o evangelho de João não tenha nenhum acontecimento que os outros 3 primeiros não registraram. Muito pelo contrário. Eu vou citar aqui 3 acontecimentos que João também cita, que os 3 primeiros citaram. Por exemplo, ministério de João Batista. Os 3 citam, João também cita. A multiplicação dos pães. Os 3 citam, João cita. E também Mateus e Lucas falam da purificação do templo, quando Jesus pega lá, né, um chicote, vira a mesa e expulsa a pessoal que estava vendendo algumas coisas dentro, e ali tem um sentido, tá, irmão? Não é comércio como a cantina. Ali estão corrompendo a adoração de Israel. Jesus não gosta daquilo e João também registra esse acontecimento. Bom, uma das outras coisas que faz com que João seja diferente dos 3 primeiros é o que motiva João. Existem vários pontos, mas eu só vou fazer aqui só mais um que eu considero importante para o capítulo 11. Qual é a segunda consideração? A motivação que está levando João a escrever o Evangelho. E ele mesmo confessa qual é a motivação essa. Capítulo 20, versículo 30 e 31 do seu Evangelho. Ele diz o seguinte: existem muitos outros sinais que Cristo operou na presença dos seus discípulos, mas estes, obviamente entende-se por inferência, aquele que ele escreveu, foram escritos para que vocês entendam, creiam que Jesus é o Cristo e por meio disto vocês possam passar a ter vida em seu nome. Nós chamamos isto do evangelho mais teológico. Por que é o evangelho mais teológico? Primeiro, João está defendendo a divindade de Cristo, provando que ele é de fato Filho de Deus e Deus, como o nosso pastor presidente explicou na Santa Ceia, aí compondo a Santíssima Trindade. Segundo ponto, o Evangelho de João faz uma defesa da fé extraordinária, que nós chamamos de apologética. Ele faz 4 defesas. Dessas 4 defesas eu só vou pontuar. Primeiro, os judeus estão rejeitando a Cristo como Messias. João combate esse pensamento. Existe um pensamento chamado de gnosticismo, que eu não vou entrar aqui na explicação, mas João também combate. Um terceiro pensamento chamado de docetismo, que era uma crença que acreditava que Cristo nunca se manifestou em carne e osso, só em espírito. João combate isto e, por fim, a diminuição da supremacia de Cristo, João eleva essa supremacia. Se todo o Evangelho de João compreende ser bastante teológico, o capítulo 11, irmãos, não foge desse princípio. É um capítulo também teológico. E eu provo isso para os irmãos em 3 versículos. Primeiro, se você fizer isso na sua casa, ler com calma o Evangelho de João, você perceberá que de ponta a ponta desse Evangelho, só existem 2 ocasiões que Cristo verbaliza ser o Filho de Deus, ok? Nessas 2 ocasiões, uma dessas está aqui em João capítulo 11, versículo 4. Outros versículos, 25 e 26, quando ele diz para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que está morto, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, manifestando como Cristo sendo a fonte de toda a vida física e espiritual. Este é o interesse primário do Evangelho de João. Não é só um milagre da ressurreição de Lázaro, mas com essa ressurreição atestar que ele é o Filho de Deus e também é o princípio de toda a vida física e espiritual. Mas, pastor, nós não estamos num culto de ensino, não é a segunda da palavra, é um culto de domingo. E muitas vidas que estão aqui serão movidas durante alguns dias por essa palavra, porque durante a semana tem dificuldade de vir ao culto. O que um texto teológico pode nos orientar para essa semana, para alguns dias, para a minha vida, para 2023. Existem vários princípios que eu poderia até considerá-los aqui, transformá-los em algo profético para nós, e eu vou levar aqui 5 minutinhos para pontuar para vocês, se vocês ainda quiserem ouvir. Quem ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Amém. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero que você leve em consideração é que o capítulo 11 ele é protagonizado por 2 elementos. Primeiro, Cristo, e segundo, uma família. Possa ser que haja, irmãos, mais componentes nessa família. Mas aqui João apresenta só os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Bom, aí você pode me perguntar, pastor Carlos, esta família, existem alguns versículos no capítulo 11, textos em João, ou também nos outros evangelhos, que nos informem um pouco melhor sobre essa família? Tem.
Se você olhar tanto o Evangelho de Mateus como o de Lucas e o de João, exceto de Marcos, nos darão uma base que podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que esta família tinha por hábito receber Cristo em casa. Então, todas as vezes que Cristo passava próximo a Betânia, ou em Betânia, onde essa família está residindo, Cristo entrava nesta casa. Então, a primeira coisa que eu quero que você leve aqui em consideração nessa introdução da mensagem é que não é qualquer família que está protagonizando o capítulo 11. Não é uma família que não conhece Cristo, uma família de ímpio, gentílica, uma família que rejeita Cristo, muito pelo contrário. É uma família que tem hábito já de deixar as portas abertas para Cristo entrar. Então é uma casa convidativa a Cristo, tão convidativa que o próprio Cristo entra e se sente bem. Então, primeiro ponto, essa família goza de muita intimidade com Cristo. É uma família, no cenário do capítulo 11, íntima do Mestre. Segundo ponto importante, que encerrou a nossa leitura aqui, que foi o versículo 5, e o próprio João está garantindo. Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Então, um relacionamento recíproco. A família não fecha as portas para Cristo e Jesus ama esta família. Então, essa família é alvo do amor de Cristo e também mantém as portas abertas. Toda hora que Cristo quiser entrar nesta casa, Cristo goza de liberdade para entrar, sair, operar, dormir, ficar e etc. nessa família. Outro ponto interessante mostrado por João é a região que esta família mora, que é Betânia. E aí eu faço aqui um adendo aos irmãos. A palavra Betânia tem sido alvo de discussão, então apresenta aqui a bifurcação que hoje se encontra. Existem dois conceitos para a palavra Betânia. O primeiro é que ela é uma aglutinação, uma junção de duas palavras, em hebraico que Bet é casa, Ania tem sido traduzido comumente como casa das tâmaras ou dos figos. Não parece ser uma tradução muito boa, então eu não faço coro a ela. Ela é popular, mas não faço coro. Por que você não faz coro, pastor Carlos? Porque essa palavra Ania no hebraico, tanto no aramaico como no hebraico moderno, ela significa sofrimento, angústia, pobreza e miséria. Agora, por favor, irmãos, eu não estou aqui afirmando que Betânia era miserável, era sofrida, angustiante, pobre. Não é essa a ideia. Eu estou dizendo o nome que ela significa. E aí eu quero tomar esse nome como um símbolo, como uma figura. Figura do quê? Que esta família dos amigos de Cristo, que estão sempre dispostos a manterem a porta aberta para Cristo entrar e são alvo do seu amor, estão residindo em um lugar que é passível de sofrimento, passível de angústia, passível de pobreza, passível de miséria. Parece que o cenário é muito semelhante ao nosso. Por que semelhante ao nosso? Porque o próprio Cristo diz no Novo Testamento, no mundo tereis aflição. Não significa que a vida é só aflição. Isto é um erro, muito pelo contrário, viver é maravilhoso. Só que existem momentos de aflição que baterão na nossa porta. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ora, há um tempo, e esse tempo está no singular. Como esse tempo está no singular, no versículo 1, a partir do versículo 2, esse Eclesiastes capítulo 3, ele fatia este tempo em dois polos, positivo e negativo. Eu já te explico. Então a vida é uma só, porque depois da morte, sexo e juízo. Então nesse único tempo que tem o pastor Bruno, vivendo aqui na terra, vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro, vivendo no Brasil, esta única vida não é estável, ela é desequilibrada. Então ela vai beirando o polo positivo e negativo. Então ele diz, nessa única vida, todos plantam, todos colhem, todos abraçam, afastam, vivem, morrem, cantam, calam, constroem, derrubam e assim sucessivamente. O que Salomão está dizendo? Você querendo ou não, uma hora o chorar vai bater na porta, assim como sorrir, mas ele vai bater na porta. E o cenário do capítulo 11 é exatamente isto. Um sofrimento que era hipotético, agora de fato se materializa. Agora de fato é categórico. Agora está entrando na casa dos amigos de Cristo. Repito, não é qualquer casa, é a casa dos amigos de Cristo. E quem é que está sendo atacado nesse cenário? Lázaro. Mais uma informação importante. Lázaro só aparece nesta família no Evangelho de João. Então vale a pena nós também tentarmos compreender o que significa o nome Lázaro. Deus ajuda ou aquele ao qual Deus decidiu ajudar. Então eu vou tomar Lázaro como ajuda, porque é o nome dele. É isso que significa o nome dele, ajuda. Então os amigos de Cristo estão vendo a ajuda morrer. O que os amigos de Cristo farão? Não tem como mais levantarmos a ajuda, vamos pedir a intervenção daquele que de fato pode levantar ajuda em nosso favor. Eles chamam o mensageiro e dizem ao mensageiro, vá até Cristo e diga para ele que, por favor, os amigos dele de Nova Iguaçu
os amigos dele que não fecham a porta da casa para que ele fique de fora, os amigos que sempre estão com as portas abertas, os amigos que ele diz que ama e que morreu na cruz para nos salvar, estamos carecendo de ajuda. Porque se ele não passar em Nova Iguaçu, a ajuda vai falecer e 2023 não será confortável. Se ele não chegar em Nova Iguaçu em 2023, nossa ajuda ela vai bater as botas. O mensageiro prontamente vai até Cristo e diz: Senhor, tem um povo em Nova Iguaçu da Advec que são seus amigos. Quando o Senhor passa em Nova Iguaçu, eles não perdem tempo. No domingo eles abrem a porta, na segunda eles abrem a porta, na quarta eles abrem a porta, na sexta eles abrem a porta. Eles te amam e o Senhor vive dizendo que os ama. O que eles querem? Olha, a ajuda está morrendo. Se o Senhor não for acudir a Advec em 2023, 2023 será cambaleante. Na verdade, vai morrer. Olha a expressão. Lázaro está enfermo para a morte. Por inferência, o que nós compreendemos? Que Marta e Maria já conhecem, provavelmente, o diagnóstico seria um exagero, mas tentaram resolver o problema do irmão. Então, quando ele diz, é para a morte, significa, tudo que tentamos fazer em prol da ajuda, não funcionou. A ajuda está continuando a morrer. Então, o que elas estão dizendo? Ó, tentamos no banco, fomos para psicólogo, psiquiatra, tentamos isto, fizemos aquilo. Aonde a oportunidade humana nos proveu, a gente tentou, não dá mais. Então, quando as portas aqui se fecharam, nós precisamos da sua intervenção. Aonde a minha mão podia ir, foi, agora não pode mais. Olha a resposta de Cristo. Tentou de tudo, não deu certo, vai lá na Advec e diga para os meus amigos que esse problema de 2023 não vai matar eles. Eu vou glorificar o meu nome na vida deles em 2023. Está acompanhando? Bacana, maravilha. Só que aquele que está dizendo não é para a morte, quer que Lázaro morra. Vou repetir, hein? Aquele que diz, versículo 5, não é para a morte, ele quer que Lázaro morra. Que isso, pastor? Toma cuidado com o que você está falando. Não, irmãos, está na Bíblia. Você quer ver? Capítulo 11, versículo 6. Ouvindo, pois, Jesus, não é? Que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quantos dias? Ele quis ficar. Ele quis ficar. Não é que tinha alguma coisa para fazer antes. Ele disse, olha, vou passar por Samaria, algo do tipo. Não, ele disse, diga para o povo da Advec que 2023 não é para vergonha, mas é no meu tempo que eu passo em Nova Iguaçu. Então, eu quero esperar o problema agravar. Então, eu quero que você compreenda o segundo ponto. Se há uma intenção revelada no versículo 6, precisa haver um propósito para isso, porque Deus não trabalha na banalidade. Vou repetir, hein? Deus não trabalha com banalidade. Então, ele tem propósitos, propostas. Então, se ele tem uma intenção de deixar Lázaro morrer, tem que ter um propósito. E eu gosto do Bereano. Bereano é aqueles, né, de Atos que consultam o que eu estou falando e podem estar dizendo. Pastor, mas só versículo 6, para você dizer que Cristo queria que Lázaro morresse? Tem o 18 também. Se você se atentar para o versículo 18, a Bíblia Sagrada diz que eles distavam de Betânia cerca de 15 estádios. Quantos estádios? Sabe quanto equivale 15 estádios? 3 quilômetros. Esqueça esse papo que se você já ouviu algum dia alguém dizendo Cristo estava a 1 dia de distância. Conversa, ele estava a 3 quilômetros. Irmão, 3 quilômetros é daqui em casa, filha? Daqui em casa praticamente? Daqui em casa. Dá para ir andando. Não precisa de cavalo, de camelo, de carroça. Ele está perto, pode ajudar, mas ele está dizendo, não. Eu vou deixar o problema de 2022 cruzar 2023. Eu quero esperar. Por que é que ele quer esperar? Por que é que ele está tão perto? Pode intervir, mas fica assistindo. Por qual motivo? Tem um motivo. Primeiro motivo, versículo 16. Eu preciso situar vocês. O capítulo 10, Cristo e os discípulos quase foram apedrejados. Quase foram o quê, irmãos? Apedrejaram. Aí depois que passam 3 dias, ele é notificado no primeiro, espera mais 2, vem o quarto. No quarto dia ele diz, gente, eu tenho que passar em Nova Iguaçu. Para quê? Os meus amigos, que tentaram de tudo, mas a mão não alcança, aí preciso da minha ajuda, eu preciso intervir. Olha o que os discípulos dizem, não, vai fazer o que lá? Nós quase fomos apedrejados em Nova Iguaçu. Aí Cristo disse, eu preciso porque Lázaro dorme. Ele usa um eufemismo. Quando ele diz Lázaro dorme, os discípulos respondem, então Nova Iguaçu que acorde. Se ele dorme, alguém acorde. Aí Cristo disse, vocês não entenderam o eufemismo. Lázaro não dorme, Lázaro morre. Aí Tomé
é sarcástico, é irônico. Ele diz, então vamos logo lá morrer com Lázaro. Primeiro ponto, tem gente aqui essa noite que anda com Cristo, mas como o problema se agravou demais, não acredita mais que ele pode levantar ajuda. Então, quando Cristo chega em Betânia, ele quer edificar primeiro os que estão perto. Segundo ponto, versículo 42 do capítulo 11, ele diz ao Pai, Pai, eu te louvo porque sempre me ouves, depois que Lázaro é ressuscitado. E ele diz, digo isto para que todos vejam que tu me enviaste e creiam em mim. Opa, então não é só para edificar os de dentro. Quando Cristo chega em Betânia, no quarto dia, tem um propósito. Porque os judeus, se só acreditam em corpo e alma, acreditavam que a alma vai embora do corpo só no quarto dia. Então Cristo está esperando de propósito para que Nova Iguaçu não roube a glória dele quando ele chegar. Ah, só 2 darão glória a Deus? O problema não está em você que está ouvindo, está em mim que estou explicando. Então, quem se comunica, está se comunicando mal. Então, vou explicar melhor para que você compreenda. Olha o cenário antes de Lázaro ficar enfermo. Quem passa em Betânia conhece Marta, Maria e Lázaro e vê que constantemente Cristo está na casa deles. Então, quem passa no seu bairro, na sua rua, olha para a sua cara e diz, opa, aqui mora um crente. Aqui mora uma família que a porta está aberta para Cristo. Aqui mora um povo que vive falando em Nova Iguaçu que Jesus ama eles. Quando fica com um problema e Lázaro morre, se Jesus chega no primeiro, no segundo e no terceiro dia e levanta Lázaro, alguém diz, claro, foi o remédio, não foi Deus, foi seu diploma, foi seu dinheiro, foi sua estratégia, foi sua empresa, foi sua faculdade. Aí Cristo diz, eu vou deixar 2022 passar e vou permitir que Nova Iguaçu entenda o quê? Que quando você passou o ano todo passado pregando para eles que Cristo de fato é o seu auxílio, eles não acreditavam, te respeitavam, mas achavam o discurso muito teórico. E Deus se manifesta em 4 estágios. Quantos estágios? Primeiro, palavra. Segundo, natureza. Terceiro, história. Quarto, experiência. A experiência é inconteste. Não dá para contestar. Então Deus está dizendo, você pregou, e eles acham que eu te amo na teoria. Que isso aqui é uma instituição para que você venha ter um alívio na alma. Então vou mostrar para eles que quando eu amo um amigo e uma família não fecha as portas para mim, pode ser impossível para eles, mas eu não abandono um amigo fiel que não fecha as portas para eu entrar. Vamos lá. Quando Cristo chega em Betânia, então Cristo não chega atrasado, ele chega com um propósito. Qual é o propósito? Fortalecer a fé de quem está dentro e sacudir Nova Iguaçu que está do lado de fora. Então, quando Cristo resolver chegar na sua vida em 2023, se prepare. Não vai ser só falado na Advec. Seu testemunho vai sacudir Nova Iguaçu. Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus. Agora considere a segunda informação, e aqui que eu gostaria de chegar. Eu estou cansando os irmãos ainda querem ouvir. Vamos lá? Bom, qual é o ponto alto do capítulo 11? Ressurreição de Lázaro. Sim ou não? Sim. Óbvio, ressurreição de Lázaro. Sem dificuldade nenhuma. Só que isso é uma obrigação, irmãos, de quem estuda teologia. Para quem estuda teologia, é uma obrigação. Para quem estuda teologia, ok? Eu entendo como Deus levanta, ele tem vários dons, mas para quem estuda teologia é uma obrigação. Obrigação o quê? Levar o que nós chamamos, uma palavra em alemão, dentro da exegese, chamada de Sitzleben, significa levar um contexto vital em consideração. O ponto alto aqui é a ressurreição de Lázaro, pastor Bruno. Só que o enterro, o velório, esse estado fúnebre, pastor Aline, não é no contexto ocidental, é um contexto oriental. Então, quando Cristo chega em Betânia, ele não só ressuscita Lázaro, ele habilita Marta e Maria a viverem 3 coisas. Mas você não quer mais ouvir que eu falei mal do Flamengo? Quem quer ainda, diga glória a Deus aí, por favor. Vamos lá. Quais são as situações? Bom, existem 5 leis judaicas para o luto. Quantas leis? 5. Eu só vou pontuar 2, que é o que importa. Não adianta ficar falando um monte de coisa aqui e não servir para nada. Então, eu vou falar só das 2, porque as 2 primeiras que Marta e Maria vivem e é o suficiente. Essas leis de luto são chamadas, primeiro, Aninut, leis de Onem, que é a lei do enlutado. São as leis para o velório. Lei para onde, irmão? Velório. Só tem que cumprir essa lei quem é íntimo íntimo não é, tem laço familiar com o defunto. Segundo, na primeira semana que o morto é enterrado, aí chega a lei de Shivá, primeira semana. Então elas cumprem só essas 2, porque na primeira semana Cristo chega, logo no primeiro dia, né? Então você tem a lei do velório e as leis de Shivá. O que está acontecendo com Marta e Maria?
Lembra que Lázaro chama ajuda? Vou trocar o nome Lázaro por ajuda, porque significa o nome dele. Quando a ajuda de Marta e Maria morrem, e a mão humana não pode intervir, porque aonde você pode fazer, faça. Mas quando a mão humana não pode mais intervir, 4 consequências vêm sobre a vida dessa família. Primeiro, Marta e Maria não podem se alimentar para se satisfazerem. Se elas quiserem comer, é só um pedacinho de pão e um pouquinho de água. Elas precisam permanecer com fome. Isso é até os dias de hoje no judaísmo, tá, irmão? Quem está de luto tem que sentir fome. Primeiro sentido, escassez, vida insatisfatória. Segundo, todo enlutado no velório não pode tomar banho nem usar cosmético, perda de cuidado. Terceiro, toda pessoa que está no velório, em luto, só os que têm relação com o defunto, íntima, né, como familiar, não podem ter relação marital ou se divertirem com qualquer coisa. Inclusive, dentro do judaísmo, não pode nem segurar criança no colo, que é um ato de você se distrair. Vida sem prazer. Por fim, Marta e Maria não podem trabalhar, o que significa que elas perderam a capacidade produtiva. Estão percebendo? Betânia vai consolar Marta e Maria como se tivessem com dó. Está vendo? Vive dizendo que Deus é amor, vive com as portas abertas para Cristo, mas do que adianta? A porta aberta para Cristo entrar, mas está com a vida insuficiente, na escassez, sem produção, sem cuidado, escanteado, devendo, com enfermidade. Olha lá, a porta abriu, mas Cristo não mudou o cenário. Quando Betânia pensa que já não tem mais solução, inclusive Marta e Maria, principalmente Marta, quando diz para Cristo, se o Senhor tivesse chegado em 2022, 2023 seria melhor, Cristo chega e diz, eu não abandono ninguém que não fecha as portas para mim. Está com a porta aberta, eu não vou abandonar. E quando ele chega, ele habilita Maria e Marta 3 coisas. Primeiro, quando ele pisa em Betânia, ele está dizendo para Marta e Maria, eu cheguei para permitir vocês voltarem a tomar banho. Vocês podem voltar a se lavarem. Para nós fica um pouco sem sentido, principalmente que, segundo estatísticas, parece que o brasileiro é um dos povos que mais tomam banho, né, no mundo. A gente é pobre, mas é limpinho. Não é? A gente é pobre, mas é limpinho. Então, para a gente parece sem sentido, parece banal Cristo habilitar tomar banho. Mas no cenário judaico é completamente diferente, porque no cenário judaico, nós temos aquilo que eu expliquei para vocês na vigília, chamado de mikvê. Mikvê é uma piscina de água pluvial que a sinagoga tem, e é muito importante para várias coisas. Dentre essas, a mulher se purificar do seu período menstrual. Então, eu vou te explicar. No Antigo Testamento, a mulher, quando está no seu período menstrual, ela está em um estado chamado estado de nidá. Nidá em hebraico significa afastada. Significa o quê, irmãos? Afastada. Então a mulher está afastada durante o seu ciclo menstrual. Tão afastada que ela sequer pode dormir na mesma cama que o marido. Obviamente não pode tocá-lo, nem dar mão. Se tocar no marido, o marido fica impuro. E a palavra impuro no hebraico, pastor Bruno, é tamê, e tamê é bloqueado. Então, bloqueado não é que o líquido sumiu. Tem algo na garrafa, mas a tampa está fechada. Então, Marta e Maria tem coisa para fluir, mas alguma coisa está retendo. Então, enquanto Cristo não levanta ajuda, tem muita coisa para andar em 2023, mas as coisas não saem do lugar. Quando a mulher termina o ciclo menstrual, ela entra no mikvê. Porque se ela não entrar no mikvê, ela ainda não está pura. Então ela entra no mikvê, sai do mikvê, de tamê ela vira tahor. Tahor em hebraico é desbloqueado ou puro. Então quando Cristo chega em Betânia, ele está dizendo, pode dizer para Nova Iguaçu parar de chorar. Pode dizer para Nova Iguaçu parar de se preocupar. Eles vão ter que entender que eu não abandono um amigo fiel a mim. E quando eu chegar na sua vida em 2023, tudo que estava bloqueado em 2022, eu farei fluir na sua vida esse ano para a glória. Alguém está compreendendo e está glorificando a Deus? Vocês lembram de Gênesis capítulo 26? Gênesis capítulo 26 parece um cenário semelhante. Isaac está num período de pobreza e miséria e ele decide descer ao Egito. Quando Isaac projeta descer ao Egito, porque Egito ninguém sobe, Deus diz, não, amigos meus não podem, depois que começaram a subir, voltar a descer. Eu não vou abandonar o meu amigo. Isaac, abra a porta da sua casa e seja guiado pela minha palavra. Vai para Gerar. E quando você chegar em Gerar, você vai plantar 1, você vai colher 100. Isaac planta 1, colhe 100, planta 1, colhe 100. O ano extraordinário. Só que o dono da terra disse, não dá para você ficar mais aqui. Você está mais rico do que eu, vai embora, por favor. Isaac disse, eu vou embora.
mas não vou para o Egito de novo. Porque por mais que a dificuldade bata na minha porta, não significa que eu posso voltar para o mundo, voltar a descer para o lugar de onde eu vim. Se Cristo me tirou do lugar de descida, Ele é fiel para garantir a minha subida para a glória do seu nome. Flávio José, um grande historiador do primeiro século, diz que Isaac vai para Fará, 5 quilômetros de Gerar. O que ele vai fazer lá? Desentulhar poços. Ele pega poços obstruídos e coloca para fluir. Conforme ele vai desobstruindo, alguém olha e diz, esse poço não é teu, essa torneira aí é nossa. Ele diz, não tem problema, pode pegar. Pegaram fluindo, fecharam a torneira e bloquearam. Isaac vai para o segundo poço, desentulha os poços, alguém diz, essa torneira também não é sua, essa torneira aí é nossa. Ele diz, não tem problema, pode levar a torneira. No terceiro poço, não dá mais para discutir com Isaac. Sabe o que é interessante, pastor Bruno? Ele vai dando nome aos poços, nomes, e os nomes não fazem sentido. Primeiro poço, o segundo poço, ele chama inimizade e contenda. Inimizade e contenda. E o terceiro, alargamento. Parece estranho. Por que estranho? Porque a conta não fecha. Inimizade e contenda não prosperam. Inimizade e contenda não fazem você progredir, avançar. Então ele está dizendo assim, ó, inimizade mais contenda igual alargamento. Em outras palavras, Isaac está dizendo, quando Deus disse que decidiu me ajudar, eu vou dizendo a esta vida, nem inimizade, nem contenda, nem calúnia, nem perseguição, nem causa econômico impedirão de quando Deus chegar em 2023, de alargar a minha vida este ano. Levante as duas mãos o mais alto que você puder, e eu preciso profetizar na sua vida. Não baixe a sua mão, não baixe a sua mão, levante a sua mão, escreva o que eu estou lhe dizendo. Se você crê, tem fé para isto, vai preparando o culto de ação de graças, porque aquele que disse que 2023 não será para a tua vergonha, está te garantindo, podem fechar a primeira torneira, podem fechar a segunda torneira, quando eu decidir te ajudar, eu vou alargar a tua família, eu vou alargar suas finanças, eu vou alargar a sua saúde. Só que recebe esta palavra, por favor, fecha a tua mão e dá uma rajada de glória se você acredita que o seu Deus é maior do que o seu problema. Você pode me ajudar a pregar? Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Você pode fazer isto? Seja mal educado, eu sempre digo isto. Não é para ser educado, não, é para ser mal educado. Chacoalha para perturbar. E diga para ele, você está pensando que Deus vai te abandonar? Você não fechou as portas para Ele. Você continuou servindo a Ele. Você passou por cima da luta sem negar o nome dEle. E Ele está mandando lhe dizer, eu irei visitar a tua casa em Nova Iguaçu em 2023. Só que recebe esta palavra e crê, dá um pulo dessa cadeira, uma rajada de glória, vai abrir a torneira para você fluir. Que maravilha! Tem glória a Deus aí ou você está com medo? Tem glória a Deus aí ou você está desconfiado que Ele te abandonou? Eu te convoco a um minuto, abrir a sua boca e começar a glorificar a Deus, porque Ele está dizendo, tudo que estava retido, eu faço andar na sua vida. Eu espero você adorar, enche essa casa de adoração, a torneira do céu está abrindo. Está abrindo, está abrindo. Aleluia. Aleluia! Quem está sentindo a presença do Espírito Santo, você que é batizado em outras línguas, abre a tua boca, deixa o Espírito de Deus te usar. Ele está te habilitando. 2023 será diferente de 2022. Será diferente. Será diferente. Aleluia! 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 Oh glória! Oh glória! Segundo ponto. E aqui naturalmente, eu vou... Irmãos, olha, deixa eu lhe dizer aqui, é mais um desabafo meu, não é? As pessoas perguntam assim para mim, por que fora do estado você prega com uma constância, no sentido de progredir com a mensagem, e no Rio você freia? Porque primeiro aqui é a minha igreja, onde eu sirvo a Deus, e é onde eu sou pastor auxiliar. Eu estou aqui para servir meus irmãos. Então, minha preocupação aqui é outra de congresso. Congresso é um outro tipo de evento. Então, eu quero que você sofra metanoia. Eu quero que você jubile em Deus. Óbvio que eu quero. Quero que você se regozije, você entenda a palavra, você coma a palavra e viva.
Mas eu preciso que você sofra uma mudança na cabeça para que a sua vida possa melhorar. Quem entende isso, diga glória a Deus, por favor. Eu não posso ser performático, porque eu não sou artista. Eu sou pastor. Só vim pregar. Vamos lá. Vou botar o pé no freio e a gente vai conduzir e eu vou concluir para que você não se irrite comigo. Vamos lá. Existe um segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Ele está habilitando Marta e Maria a poderem cuidarem-se novamente. E aqui, pastor Bruno, tem um segredo muito especial, porque é um grande perigo quando você acha que Deus deixou de cuidar de você. É um grande perigo. Por que perigo? Salmo 89, versículo 20. Verso 20, não tem versículo, é verso 20. O que está escrito? Achei a Davi meu servo. Eu com meu santo óleo ungi. Eu pergunto, por didática, por favor, você me responda. Quem achou quem? Deus achou Davi ou Davi achou a Deus? Deus achou Davi. Amados, eu só vou abrir aqui um parênteses rapidinho. Não é culto de ensino, mas a graça de Deus é ponto fundamental na nossa fé. Sim ou não? Sem ela, nós não estaremos aqui. E existem hoje duas vertentes para a graça. Duas. Quantas? Duas. São as mais discutidas. É 500 anos de discussão. E eu não vou resolver aqui em 2 minutos. Então, são 500 anos de discussão. Nós, arminianos, que somos da fé assembleana, e eu sei que o pastor Silas é assim, porque eu já vi ele em debates, talvez ele não usou o termo arminiano, mas eu sei que ele crê nessa linha. Tem o calvinista arminiano. O calvinista acredita que Deus elege a pessoa porque Ele quer. E aí existe uma dupla predestinação. Uns Ele manda para o céu porque Ele quer, e outros Ele manda para o inferno porque Ele quer. Sem motivo nenhum. É confuso mesmo. Mas é bem grande. A minha faculdade, por exemplo, é uma faculdade calvinista. Okay? Agora, onde estudo. Agora, o arminiano acredita que é uma sinergia. Quando você vem para o culto, você não vem buscar Deus, você não conhece Deus porque você está morto no pecado. Então você não acha Deus, é Deus quem te acha. Então se você está aqui servindo a Ele, não foi você que veio a Ele, a graça dEle. Compreende? Ela foi te buscando, ela foi te atraindo. E ela começa no louvor, chama de graça preveniente. A sua consciência está morta no pecado. Porque pela nossa carne, a gente estaria... Irmão, Rio de Janeiro, papai. É o Rio. Um calor desse, domingão. Tu acha que eu queria estar aqui? Na carne? No pecado? Irmão, uma hora dessa... meu Deus, estaria no 20º copo. Para lá. Eu vim, e a graça dele, desde os louvores, na oração, ela foi batendo na porta do meu coração e abrindo a minha consciência, chamando a graça preveniente. Ele foi me atraindo com as cordas da graça e disse, você estava lá naquele baile funk, naquele forró, na maconha, na cocaína, na cachaça, no Flamengo, e eu fui lá com a minha graça e te tirei das coisas vis deste mundo, e você se rendeu a esta graça. Quando você se rende a esta graça, quando Ele te traz desta graça, escute isto, as pessoas passam a acreditar que Deus só cuida delas quando a promessa se concretiza. E Deus está cuidando de Davi antes do trono, pastor Bruno. Antes do trono. Ele já mata urso, leão, gigante e filisteus. Davi está vivendo uma vida em ascensão. Só que ele deixa Saul entrar na cabeça dele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 3. Parte C do versículo, ele diz para Jonatas, Jonatas, eu estou um triz da morte. Um triz da morte? Um camarada que matou urso, leão, filisteu e gigante. Quem é que vai te matar? Teu pai. Então quer dizer que um camarada que vem vencendo inúmeras guerras, está prevendo que vai perder uma, para um homem só. Deixa eu ser mais claro. Quer dizer que Deus cuida de você desde 2018. Um problema em 2022, Deus te abandonou? Está compreendendo? Quando Davi acha que Deus não vai cuidar mais dele, leia depois do capítulo 20, 1 Samuel, ele só vai regredindo, anda com mercenário, sanguinário, a vida de Davi vai regredindo. Aí Deus diz assim, ó, eu não te abandonei, eu vou mostrar que eu estou cuidando de você. Como? Vai para a caverna de Engedi. Quando ele vai para Engedi,
se esconder de Saul, que o persegue há aproximadamente 10 anos. Saul entra na caverna. Quando Saul entra na caverna, Deus diz para Davi: está vendo? Aquilo que quer te matar, estou entregando de bandeja na tua mão. Irmão, prepara para dar um glória a Deus nisso aqui, que isso aqui é extraordinário. Por isso que Davi e Moisés estão numa prateleira maior. Olha isso. Mata o que está te matando. Olha o que Davi faz. Ao invés de pegar a espada e matar Saul, ele corta um pedaço do pano e diz assim para Saul: Saul, você está querendo me matar já faz 10 anos. Olha o que Deus está fazendo, hein? Ele me permitiu matar você, mas eu não preciso. Como é que não precisa? Não é Ele que vai te matar? Ele disse: eu achava que ia me matar porque eu achei que Deus não estava cuidando de mim. Agora é que eu percebi que é a hora que Ele quer. Está compreendendo? A hora que Ele quer, Ele pega quem está embaixo e coloca em cima. A hora que Ele quer, Ele bota aquilo que me domina na minha mão para eu dominar. 2023 será diferente. Eu não vou precisar machucar ninguém para sentar onde Deus quer que eu sente. Eu não vou precisar ofender ninguém na internet para sentar onde eu quero que Deus... Se Deus quiser, Ele abrirá o caminho e fará com que eu sente. E se Ele não quiser, eu continuo aguardando, porque aquele que me fez vencer, leão, urso gigante, me livrará essa vez também. Levante as duas mãos assim, em sinal de receber, que eu vou concluir. Em sinal de receber. Em sinal de receber. Eu estou profetizando em nome de Jesus, que 2023 vai ter tanta paz na sua vida, que por mais que os problemas venham bater na sua porta, em algum momento deste ano, eles não roubarão de você a convicção que Deus está cuidando de você e da sua família e não vai te abandonar nesse sofrimento. Alguém pode fechar a palma da mão, dar um grito de glória a Deus, e eu vou concluir. Como querer concluir? Você lembra de 3 companheiros na Babilônia, que não são chamados pelo nome, são chamados pelo nome da Babilônia: Sadraque, Mesaque e... Conclua agora. Você conhece a história melhor do que eu. Deus levanta uma estátua na Babilônia e diz assim para todo mundo: pode ir para Advec. Depois que você falar com o teu amigo lá, vem cá dar uma curvadinha para o amigo aqui. Os 3 disseram: meu amigo é ciumento, porque a palavra ciúmes no hebraico ali, irmão, é ciúmes como a mulher sente pelo homem e o homem sente pela mulher. Deus é ciumento como o marido sente pela esposa. É ciumento. Aí ele diz assim: não dá para ser amigo de Deus e amigo daquilo que ele não gosta. Não é amigo de pessoas, é amigo de sistema. Não dá para ser amigo do sistema que rege Nova Iguaçu. Opa, compreende? Eu amo pessoas, mas odeio o sistema. Nós não vamos nos curvar. Se não curvar, eu vou te assar. Ele disse: não tem problema, porque se o meu amigo quiser cuidar de mim... O que é uma fornalha para o teu amigo, hein? O que é uma casa própria para o teu amigo? O que é a cura de uma enfermidade para o teu amigo? O que é a prosperidade para o teu amigo? Nada. Mas eles também dizem: se ele não resolver cuidar, já cuidou demais. Eu cresci na Babilônia, fui abençoado aqui, estou satisfeito. 7 vezes mais. Agora perceba isto: Deus livrou os 3, sim ou não? E por que não livrou antes? Porque debaixo de todo sofrimento existe um grande propósito a ser revelado. Qual é o propósito? Tem que estar encaixado. Propósito, Deus diz: joga. Pastor Bruno, eu joguei bola mal. Não era um bom jogador. Mas joguei na Turco Frederich, em São Paulo. Do lado da Turco Frederich você tem o crematório de Vila Alpina. Então a gente estava treinando, o cheiro de corpo queimando chegava no campo. Fede muito, você sente de longe. Os 3 caíram, não está cheirando mal. Então quem vê que o negócio está queimando desde 2022, em 2023 diz: já era para estar cheirando mal essa família. Não é nem maldade, mas já era para estar cheirando mal. Vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Quando eles colocam o olho, não tem 3. Tem 4. E não, nem cheiro de fumaça tem no corpo. Os 4 estão passeando. Estão o quê? Por que o quarto não disse: vamos embora da fornalha, já está solto, vamos embora? A porta é ali, gente, sai um por um. Ele disse: não, vamos passear para Nova Iguaçu entender que quando eu quero cuidar dos meus amigos, nem o fogo, nem a frieza, nem nada separará eles do meu amor.
Resumindo, Babilônia entende e diz: tira os 3, e a partir de hoje, quem não quiser servir a Deus deles, vai ter que respeitar. Eu estou profetizando, hein? A minha oração é que Deus salve a sua casa, a sua família inteira. Mas como salvação individual, segure isto. Quem quiser vir para a igreja, virá em nome de Jesus. Mas quem quiser bagunçar, da porta para fora. Porque da porta para dentro, Babilônia vai ter que respeitar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Você sente a presença dele? Fica de pé comigo adorando a Jesus se você puder. Diga para 3 crentes: Deus nunca deixou de cuidar de você. Diga para ele: Ele não te abandona. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Vire a mão em direção à tua casa. É o ano da família. Vire a mão em direção à tua casa. Você pode fazer isso por fé. Por fé. Rapidinho. Em direção à tua casa. A torneira que estava fechada, Deus está abrindo. Este fogo não vai queimar mais você. Teu amigo está dizendo: eu vou glorificar meu nome nessa enfermidade. Eu vou glorificar o meu nome na tua vida financeira. Eu vou glorificar o meu nome na tua família. Eu vou usar esse sofrimento para o meu milagre se tornar missionário, e Nova Iguaçu será sacudido pelo que eu estou começando a fazer na sua vida. Olha aí, já tem gente acreditando e profetizando. Se for para chorar, chora de alegria. O teu amigo está dizendo: é ano de resposta. É ano de resposta, é ano de intervenção e milagre. Se eu fosse você, eu começava a abençoar a minha casa. Eu começava a abençoar os negócios. Eu começava a abençoar os filhos, os netos. Eu começava a abençoar a saúde. Quantos estão orando? Quantos estão clamando? Quantos estão orando com as mãos erguidas? Isto, ore um pouco mais. Eu creio. Tudo que estava paralisado, Deus está dizendo: eu abro a torneira. Eu alargo a sua casa. Eu alargo a sua família. Eu alargo a sua história. Vamos! 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 Você que entrou aqui essa noite, vou repetir o que eu disse de início. Aonde a tua mão alcança, você tem que ir. Você deve ir. Você precisa ir. Mas quando as soluções humanas se encerrarem, está escrito em Deuteronômio: todas as vezes que vocês forem para a guerra, e uma guerra for maior do que a vocês, não temam. Essa guerra não será vossa. Essa guerra será do Senhor. Existem guerras que só Deus pode guerrear. E Ele está te dizendo esta noite: se porventura uma mãe se esquecer do filho, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti, porque tem o teu nome gravado na palma da minha mão. Deus nunca te esqueceu. E o que Ele deseja? Que você abra a porta da sua casa para Ele voltar a entrar. Deixa Deus entrar na sua vida.
Deixa Deus habilitar a sua história. E é de graça isto. Você não paga por isto. Você só se rende a Ele. Nós queremos orar por você. Pastor, estou afastado. Por alguns momentos eu achei que Deus me abandonou. E Ele está dizendo: eu nunca, jamais te abandonei. Sai do seu lugar que nós queremos orar por você. Onde está a primeira vida? Nós queremos orar por você. Alguém esta noite está vindo? Me dê um sinal se estão vindo. Está vindo? Não? Onde está a primeira vida? Nós queremos orar por você. Venha. Pastor, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. De Deus. Alguém vai pegar na tua mão, a Advec é uma família. Alguém vai pegar na tua mão e não vai soltar a sua mão. E nós iremos orar junto por você, pela sua história, pela sua casa. Onde está você? Alguém essa noite que quer vir a Cristo, que está afastado, hoje à noite, que fez o Senhor para salvar a sua vida, para mudar a sua história. Onde está você? Onde está você? Não resista à voz de Deus. Eu sei que desde o começo do culto Ele está te chamando, te atraindo. Se renda a Ele esta noite. Deixa Ele abrir a torneira da sua vida. Deixa Ele pegar o que está retido e colocar para fluir. Onde está você? Alguém esta noite? Se não houver, nós iremos terminar. Não há alguém que quer vir a Cristo? Peça licença, venha. Se você for uma mulher, alguém virá com você. Se você for um homem, alguém virá com você. Nós precisamos orar por você. Alguém? Se há e não se decidiu, que Deus te conceda uma nova oportunidade. E se você recebeu essa palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor teu Deus. Mistura o teu aplauso com glória a Deus, que Ele merece. Deus abençoe.